entendo pela palavra de Paulo a Timóteo, que ele disse que nós não deveríamos confiar o ministério a neófitos. Neófito é novo convertido, novo na fé, ou seja, pessoa imatura. Logo, o ministério é para pessoas maduras. Por isso que para lideranças a gente fala coisas que para membros da igreja não dá para falar, porque entende que membros ainda têm imaturos. E a Assembleia de Deus, do modo geral, a gente tem um grande desafio, porque na Assembleia de Deus a gente tem esse culto, que eu costumo dizer, heterogêneo, né? Tu tem de tudo, a variar da idade, de crianças até os mais velhos, tudo junto no culto. A gente tem pessoas, para dizer até hoje, semi-analfabetas, como temos pessoas graduadas e cheias de curso superior e outras coisas, e tu tem que falar para todo esse tipo de gente, por isso é uma arte ser pregador dentro da Assembleia de Deus, tá? Tu não consegue atingir ou agradar todo mundo. Para um tu fala uma coisa, pá, que palavra, o outro diz assim, grande coisa, não me acrescentou nada. Então é um desafio. Então tem coisas que para membro, às vezes a gente até nem fala, mas para liderança, porque entendendo dessa palavra de Paulo a Timóteo, que ele disse para não confiar o ministério a pessoas então neófitas, ou seja, imaturas. Então logo a gente entende que quem está na liderança tem uma certa maturidade. E em casa, uma vez nós pastoreando a igreja, meus filhos, hoje temos 3 filhas e um filho, estão todos casados, mas na época estavam todos em casa, na adolescência, aquelas dificuldadezinhas, vem as injustiças na igreja, que todo líder passa. Vem também aquela muita cobrança que a igreja sempre faz para cima da família de pastor. E estavam eles tristes e com alguma situação. E eu, Senhor, o que eu faço? Orando, Deus me deu uma palavra, assim, uma orientação. Fiz uma reuniãozinha em casa, né? Minha esposa está aí e disse, olha, meus filhos, minhas filhas, você tem que entender o seguinte, que o pai não é pastor sozinho da igreja. Nós somos a família pastoral. Vocês fazem parte do ministério do pai, vocês são pastores e pastoras junto com o pai não é pastor sozinho, a mãe não é sozinha. E aquilo trouxe um ótimo resultado que nos ajudou muito. O que eu quero dizer com isso? O pastor da igreja, ele não é pastor sozinho. O pastor não faz a obra sozinho. A equipe de liderança faz parte do pastoreio do pastor. Ou seja, eles pastoreiam a igreja junto, auxiliando. Por que o apóstolo Paulo usa essa palavra? E você pegar o último capítulo de Romanos, ele faz uma longa lista de agradecimentos às pessoas a quem ele chama meus cooperadores. E na outra passagem ele diz que nós somos cooperadores de Deus. O que é cooperar? Que essa palavra quer dizer aquele que opera junto. Está junto. Aquele que opera junto. Então, cooperar é fazer a obra junto. Então, o pastor não faz sozinho, ele faz com a equipe. Então, o que eu vou falar aqui é lógico, não vou estar falando só para o pastor. Para todos nós, como, de certa forma, independente da hierarquia ou do título que você tem na hierarquia da igreja, você está auxiliando no pastoreio, no departamento que você cuida, na congregação que você cuida, na obra que você faz, está junto. Você está cooperando, então você está auxiliando na obra, certo? Está entendido? O problema é assim, é umas broncas que eu tenho assim, que essa moda hoje, não quero entrar nisso, mas só mencionar assim, que é a chamada cobertura espiritual que se usa hoje, né? É uns estudos profundos aí que vai indo, mas é uns absurdos, a distorção dessa área, porque eles dão a entender assim, que aquele que está aqui, está protegido, né? Se saiu, está lascado. Só que daí quando alguma coisa dá errado, a culpa não é dele, a culpa é da sua. Entendeu o erro do negócio? Então as pessoas querem jogar toda a culpa para cima, quer dizer, está dando bem é porque eu estou debaixo, deu errado é porque a cobertura falhou. Quer dizer, o camarada se exime e joga a culpa no líder. E hoje tem muito disso, né? Tudo e às vezes a gente esquece que a gente é obreiro junto, está cooperando junto, está fazendo a obra junto, somos todos responsáveis junto. Se deu certo, todos nós, se deu errado, é todos nós, estamos juntos. O problema é que às vezes dá uma coisinha errada, a gente diz, agora não tem nada a ver, é culpa do outro. São coisas que acontecem no nosso meio absurdo. Vamos ler uma palavra de Deus? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 3.
Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Entendeu por que eu estava falando? Que todos nós somos pastores juntos, fazemos parte do pastoreio da igreja, todo aquele que é líder. É o que Pedro está dizendo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 1 ao 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também não milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então entendemos a necessidade de maturidade, responsabilidade, de fazer a obra, mas pelos caminhos certos. Eles, porque se a pessoa faz, mas não faz legitimamente, não é coroado. E é isto. Creio que Paulo, ao falar isso a Timóteo, dessa hora, estava lembrando quando Jesus disse: muitos vão chegar e vão dizer, mas eu preguei, eu orei, eu expulsei demônios, isso aqui. Jesus vai dizer: não te conheço, não é dos meus. Eu quero falar um pouquinho sobre o desafio de ser um líder cristão, de ser um pregador. Quando a gente fala isso, a gente pensa líder, os que estão lá, em primeiro lugar na hierarquia da igreja. Não. Todos têm liderança. Você está aqui porque você é líder. Embora seja numa área menor, claro, a hierarquia e os departamentos, um tem uma área menor, outro maior, aquela coisa que vem desde Moisés, quando Jetro, e quando Deus também falou com Moisés, escolhe aí 70, e do Espírito que está em ti eu vou pôr sobre eles, encarrega cada um de um grupo, menor ou maior, enfim, já vem desde lá, é a orientação de Deus para o reino. Então não importa, quando a gente fala líder, a gente pensa no presidente, o primeiro lá em cima, nosso bispo, alguém lá, não. Eles são uma área maior, mas vai indo, vai distribuindo a hierarquia, cada um tem. Então você tem uma liderança numa determinada área. Então é isso que eu quero falar. Desafio da liderança, independente se a tua área de liderança é pequeno, um departamento, uma pequena congregação ou outra, né? Não importa, é para toda a liderança. Que desafios são esses? Vivemos momentos muito conturbados em todo sentido hoje em dia. A gente precisa estar consciente disso, que as coisas espirituais nessa área do reino não anda fácil, não. Há muita confusão doutrinária e muitas vozes nos meios de comunicação e até nos nossos púlpitos, e vozes que nem sempre estão por vir de Deus. E aí que a coisa se complica. Muitos ataques doutrinários contra a doutrina cristã, contra a nossa fé. E alguém diz: mas isto não é novidade. A igreja sempre esteve em guerra. Então é claro que isso não é um assunto tão novo, mas a gente precisa entender as diferenças. Em todo o tempo a igreja sempre sofreu ataques, tanto fisicamente, martírios, e até hoje tem, quase não se noticia, mas em muitos lugares, em países islâmicos e países comunistas, que continuam matando cristãos, e quase ninguém noticia isso. Só através de sites, coisas missionárias para te ver. Então a igreja sempre sofreu esses ataques físicos, vamos dizer assim, de perseguição, de martírio, enfim. Mas nós vivemos uma guerra muito no campo das ideias, na ideologia, nas doutrinas, e isso é um perigo muito grande, que muita gente não se dá conta, porque é muitas vezes uma obra destruída por ideias e falsas doutrinas. Os ataques doutrinários. E até mesmo está tendo hoje a proibição de pregar sobre certos temas, de falar sobre certos pecados. E observa o seguinte, como as coisas têm mudado. A gente, como disse, a gente é campeão em pegar as coisas meio por metade na palavra e não prestar muita atenção.
Pode ver que muitas das pregações hoje tem muito assim: crê em Cristo, tem que crer em Cristo para ser salvo, tem que crer. Claro que tem que crer em Cristo para ser salvo. Mas o que está de errado nessa frase? Esquece o que acompanha, que diz assim: arrependei dos pecados. Essa parte ninguém fala mais. Então fica uma meia-verdade, uma parte da frase. Então ninguém mais hoje fala contra o pecado, porque agora virou ofensa até você falar do que é pecado. Pastores estão sendo processados, e daqui a pouco vai ter pastores na cadeia. Então vai ficando coisas por metade. Claro que crer em Cristo é a doutrina fundamental da salvação, só que acompanhado no crer está arrependei-vos. Está lá na primeira pregação de Pedro em Atos: arrependei-vos, sejam batizados, creem no Senhor Jesus Cristo, e é por aí. Então às vezes a gente vai ficando por metade. É a mesma coisa, até cantado em hinos, né? Oração resolve tudo. Sim? Você concorda? Oração resolve tudo. A Bíblia manda orar em todo o tempo, orar sem cessar. É mandamento, é fundamental, é uma doutrina fundamental, orar. Só que acompanhado da palavra orar está a palavra vigiar. Então tem gente que ora, mas não vigia, vive caindo nos laços do diabo, daí diz: a oração não funcionou. Tem gente que diz: eu creio em Jesus, mas continua com o sentimento de culpa do pecado, porque não se arrependeu do pecado. É as nossas pregações por metade. O que quer dizer com isso? Que essas pregações por metade é onde abre o espaço para entrar o engano e as falsas doutrinas e as falsas profecias. Eu disse que a conversa é um pouco mais séria. Então a igreja em todo o tempo sempre sofreu esses ataques. Então as infiltrações, essas doutrinas, essas heresias, essas coisas, né? É perigosa. E elas se infiltram, é um ataque do inimigo contra a igreja. Todos os que fizeram parte do projeto de Deus para a salvação sofreram ataques, desde Abel. A Bíblia tem um foco: restauração do homem. Aquele homem que caiu no jardim e depois de expulso do jardim, então passaram a ter filhos e todo mundo nasceu debaixo do pecado. É o que Paulo ensina. Então a Bíblia, o foco da Bíblia, de começo ao fim, é salvação em Cristo, redenção, restauração da humanidade através de Cristo. Você não pode ler nem estudar a Bíblia com outro foco que não seja esse, senão você vai interpretar errado. Saudoso pastor José Pimentel, que foi por quase 50 anos pastor da grande igreja de Curitiba, Assembleia de Deus, das maiores igrejas do Brasil, se não a maior, ele dizia assim: se você pregar aqui nessa igreja qualquer pregação baseada no Antigo Testamento e não falar de Jesus, você não prega mais aqui. Você já viu que tem crente na igreja que sabe muito mais sobre a vida de Davi do que de Jesus Cristo? Quando a palavra diz que tudo, o passado, a aliança antiga, é sombra dos bens futuros e não a imagem exata. E aí está cheio de pregações lá, baseado em coisas do Antigo Testamento, que não é aliança com a igreja, é uma aliança exclusiva com uma família, uma etnia, descendentes de Abraão. E aí as pessoas aplicam mal na igreja. E quando você aplica mal e fala uma coisa mal, Deus não tem obrigação de cumpri-la. E daí aquilo que era para gerar bênção, gera maior incredulidade, que é a história das falsas profecias, tá certo? Então todas as que parte desse projeto de Deus, desde Abel até hoje, sofreram perseguições. E aqueles que hoje estão, nós, fazendo a obra de Deus, a igreja, continuamos sofrendo perseguição. O que eu quero dizer com isso? Cristo foi perseguido desde antes de nascer e continua sendo perseguido na igreja hoje. Então, pessoal, você que é líder, esteja preparado para os ataques do inimigo. E a Bíblia, o próprio Jesus diz que muitas vezes o nosso inimigo está dentro da nossa própria casa. Quando sofremos perseguição, calúnia, difamação, ataque, reprovação do que pregamos, do que ensinamos, todo tipo de coisa, estão sendo ataques do inimigo, e muitas vezes está dentro da própria casa. Quem já não sofreu? Eu já sofri ameaça de morte até de pastor, e não foi só uma vez. Então você que está na liderança, como eu disse, o assunto hoje é para gente mais madura, que não se fala às vezes para membro da igreja. Então você tem que estar preparado para tudo. E deixar os chorinhos, mimimi de lado, ai, porque isso, porque aqui, peraí, tu é líder ou tu é o quê? Líder pega junto. Mas hoje nós temos uma geração dos mimadinhos, chorão, e qualquer coisa, tu é lá da terra, como é da peixeira? Aqui é no sou facão, né? Qualquer coisa eu passo a mão no facão e vou para lá, resolver, o que é isso? Então são coisas que a gente precisa entender, a luta e a perseguição. Agora, nós temos que defender as verdades e pregar a verdade, é isso que eu quero chegar. Então todos aqueles que fazem parte têm que estar preparados para isso. Então,
Existem heresias que apenas elas vão se reinventando e vão se infiltrando na igreja, como é desde os princípios, né? Paulo teve muita luta, João, contra várias falsas doutrinas daquela época e continua até hoje, né? Então tem que estar sempre cuidando a igreja dessas coisas. Uma das principais lutas da época era chamada gnose, o gnosticismo. Hoje está moderno, está cheio de frases e pregações baseadas nessas coisas. A gnose, o gnosticismo, que viesse aí, é a doutrina do conhecimento, quer dizer, o conhecimento te liberta. Então é uma distorção da palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Jesus se referindo a Ele mesmo, e a palavra dele, a doutrina dele, é a verdade que salva, que liberta. Mas esse pessoal não fala disso, eles falam do autoconhecimento, da ciência, da filosofia, de outras coisas, psicologia, que a pessoa evolui, se ilumina, tá? E isso liberta a pessoa. E está cheio dessas coisas disfarçadamente infiltradas nas pregações de muito famoso hoje por aí, tá certo? Não se escandalize com algumas coisas que eu vou falar aqui, tá? Mas seja maduro. Então as coisas se reinventam. Outro é judaísmo. A Bíblia manda orar por Israel. Manda? Sim, manda orar por Israel. E tem a promessa a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ore por Israel. Mas qual é a oração que tem que fazer por Israel hoje? Pela salvação de Israel. Vai lá tentar pregar cristianismo dentro de Israel, você vai ver se tu não vai ser escorraçado e papai. Sim, gente. Israel hoje é místico, é cheio de superstição, pela cabala mística, pela mesmo do espiritismo, reencarnação, coisas. Não são crentes, não são convertidos, não são salvos. Quem vai se salvar de Israel no fim dos tempos é um remanescente, uma minoria, baseado em todas as profecias, coisas do Antigo Testamento. Então o judaísmo, que hoje também estão trazendo em muitas igrejas símbolos e prática judaica para dentro da igreja cristã, não tem nada a ver. Tanto que, se for olhar, Hebreus diz assim: mudou o sacerdócio, mudou a lei. O judaísmo é baseado no sacerdócio levita. Agora, quando veio Jesus, e está lá em Hebreus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se mudou o sacerdócio, mudou a lei. Como é que eu vou trazer judaísmo para dentro do cristianismo, se foi uma das maiores lutas do apóstolo Paulo tirar a igreja, liberar, e teve briga com Pedro, que era, todos eles eram judeu, mas era o conservador do negócio, e tiveram atritos. Por quê? Mas Paulo não era. Paulo era aquele criado no maior mestre, era judeu, fariseu de nascença, era tudo, né? Fariseus era aquela ala dos mais conservadores da lei, mais durão. E Paulo era tudo isso, mas Paulo passou pelo discipulado do Senhor. Quando Jesus encontrou ele lá e disse para ele: por este chamado, por esta razão, eu vou te aparecer outras vezes. Então Jesus apareceu pessoalmente a Paulo muitas outras vezes, que ele não lista quantas. Mas quando ele fala da defesa dele em Atos, ele dá esse testemunho, que o Senhor disse: eu vou te aparecer outras vezes. Depois daquela aparição de Paulo, ele foi para a região da Arábia por 3 anos. Depois voltou e ficou na terra dele em Tarso por muito tempo, e mais ou menos 12 ou 13 anos depois que ele começou no ministério. O que eu entendo? Que nesses mais ou menos 14 anos, Paulo passou por todas as experiências com Cristo, onde ele reviu todos os conceitos judaicos que ele tinha da lei antiga, reinterpretou tudo que ele sabia, porque ele era doutor, formado em tudo. Ele reinterpretou tudo isso e começou a pregar o Evangelho de Cristo com outra visão, libertando Israel, ou a igreja, melhor dizendo, libertando a igreja do judaísmo. Por que que hoje tem gente trazendo os símbolos e práticas judaicas para dentro da igreja? São coisas absurdas que a gente tem que estar atento. E a gente é liderança, você está pregando, você está ensinando, cuidado com o que você prega. Porque a gente ouve essas coisas dessas pessoas e sai às vezes repetindo sem avaliar muito. E eu já vou citar alguns exemplos aqui. Então tem que ter cuidado. É desafiador realmente ser líder cristão hoje. Muito desafiador. Não é coisa para qualquer um, não. Lembrando que a função do líder cristão, e quando eu falo líder cristão, bispo, pastor, presbítero, até uma coisa, se você for olhar, estudar essas palavras, até não lemos ali antes, vê que uma hora Pedro fala de presbítero e outra hora ele fala de bispo. É a mesma pessoa. Bispo, presbítero, ancião, é a mesma pessoa. Era a mesma pessoa, só uma faceta um pouquinho diferente de ver a função, mas eram os mesmos líderes.
Paulo abria a igreja e botava lá. Então a palavra presbítero, que vem lá do grego, significa ancião. Uma pessoa madura, de maturidade, de experiência, certo? Então, mas a origem da palavra é a mesma. Então, quando fala líder cristão, esse é o bispo, é o apóstolo, não importa o título que ela tem hoje. O líder cristão, o diácono, você é um líder. Está dirigindo a congregação, você é um líder. Então, cuidado com o que você prega, que você ensina. É desafiador isso, por quê? Vem cá, qual é a função, então, do líder cristão hoje? Proteger, guiar e alimentar. Agora, para fim didático e memorizar, eu quero que você repita aí comigo. Primeiro, proteger, guiar e alimentar. Proteger, guiar e alimentar. Agora engrossa o caldo, né? Complica. Mas essa é a nossa função, minha e sua. Proteger o rebanho de Deus, dar direção, guiar, dar diretrizes para ele e alimentar. Aí nós caímos de joelho e dissemos: Espírito Santo, eu preciso de ti, senão não posso fazer nada disso. Eu dependo do Senhor, senão não posso fazer nada disso. Mas tem gente que quer ser pela cabeça dele. Não vai funcionar nunca. Proteger, alimentar e guiar. Aí vem a pergunta, essa introdução toda que eu estava fazendo aí. Proteger do quê? Por que a Bíblia usa toda essa linguagem pastoril de ovelha? Ele diz que, às vezes é engraçado, eu acho que algumas pessoas não crentes devem entrar na igreja dos crentes e sair desse pessoal está falando outra língua, né? Então a Bíblia usa essa linguagem pastoril, por quê? Porque a ovelha, segundo muitas falam, ele é um animalzinho frágil, que precisa ser cuidado, protegido, guiado. Então não é à toa que usa essa linguagem na Bíblia, tá? Então proteger dos lobos devoradores, dos mercenários, dos falsos profetas e das falsas doutrinas, heresias, falsas profecias. Irmão, você está trazendo muito dano para a igreja essas coisas. João 10, 12, Jesus disse assim: mas o mercenário e o que não é pastor, então ele falou do mercenário, falou daquele que não é pastor, e que não são dele as ovelhas, ou seja, não é dono das ovelhas. Quando ele vê vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. Mercenário, nessa linguagem, era uma pessoa que os criadores de ovelha contratavam, pagavam um salário para ele cuidar do rebanho. Então ele não era o dono das ovelhas. E daí ele fala então do mercenário e fala do aquele que não é pastor. Ou seja, então alguém criador que necessitava, tinha bastante ovelha, contratava e assalariava alguém para ir para o campo, passar as noites, como era comum em Israel, ainda existe, né? Passar as noites e cuidar do rebanho. Aí quando vinha a fera, o animal devorador, e em vez de ele defender o rebanho, já ganhei meu salário por aqui. Perna para que te quero, deixa as ovelhas aí. Está cheio dessa gente hoje, o que ele vem nas igrejas, pregar uma mensagem bonitinha, agradar, levar uma gorda oferta, e deixa muitas vezes um veneno semeado em vez de uma doutrina bíblica. Então a Bíblia diz que nós temos que defender o rebanho de Deus, é o que está nesta figura. Mas infelizmente não é isso que a gente tem visto com muita gente, por ignorância, por falta de vigilância, como falamos antes, ou para pastores despreparados ou despreocupados. Outro mal que tem hoje é ativismo demais. Nós temos obreiros, líderes estressados, esgotados, cansados. Eu pergunto, quando é com a cabeça dessa vai poder pensar com mais profundidade? Veja bem, em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou a crescer, começou a haver murmuração, na parte exatamente assistência social. As viúvas, os órfãos necessitados estavam sendo mal atendidos porque era muita gente e já não tinha gente para atender. O que os apóstolos disseram? Escolham, elejam entre vocês. Então era a igreja que tinha que eleger, não os líderes. Elejam entre vocês, escolham entre vocês homens com toda aquela qualidade, cheio do espírito, de bom testemunho, boa reputação e tudo, né? Escolha no meio da igreja essas pessoas que já estão dando fruto. E um erro hoje, às vezes muitos pastores dizem: vou consagrar alguém para ver se melhora. Vai aumentar o problema. Vou dar um carguinho para agradar, ver se toma jeito. Vai arrumar um problema maior. Mas quando os apóstolos disseram isso, escolham de vocês a eleger os primeiros diáconos,
A expressão que eu quero me referir é que os apóstolos disseram, e nós vamos permanecer no ministério da oração e da palavra, porque eles eram os primeiros e até aí únicos apóstolos, certo? Que tinham relação direta com Cristo e que continuaram depois da ascensão de Cristo, recebendo as revelações doutrinárias que se formaram na Bíblia. E aí eu tenho a bronca com os apóstolos de hoje que querem estar trazendo doutrina para a igreja, já vamos chegar lá. Entendeu? Então eles, nós vamos permanecer. Então eles não estavam com um ativismo exagerado na igreja, que essa vida moderna de hoje está realmente escravizando, com muita atividade que às vezes não tem a ver com evangelismo, com ganhar alma, com outras coisas. E pessoas que não estão conseguindo nem tempo para ouvir Deus e trazer uma coisa sadia para a igreja. O que eu estou falando? Que o desafio de líder hoje é pesado. Não é para qualquer um. Por causa de todas essas coisas. Eu li João 10:12, né? Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 2 Coríntios 11, 13-14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 1 Coríntios 9:27, Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Se a Bíblia nos alerta contra falso apóstolo, falso profeta, também Jesus falou em Mateus 15, doutrina de homens. 1 Timóteo 4:1, Paulo falou de doutrina de demônios. Se a Bíblia nos alerta que tem falso profeta, lobo devorador, falsa profecia, falso apóstolo, falsa doutrina, doutrina de homem, doutrina de demônio, por que nunca se fala isso nas igrejas? Eu disse que era meio pesado o negócio hoje. Por que não se fala isso nas igrejas? Deixa essas coisas estar entrando na igreja. Às vezes não quer ser chato. Por quê? Porque hoje nós estamos numa onda dessas pregação de mamão com açúcar. É só vitória, é só bênção, você nasceu para vencer, você é filho do rei, você não sei o quê. Só você. Onde é que está? Crê em Jesus e se arrependa dos seus pecados. São as meias verdades. E as meias verdades é o perigo. Foi a maneira que Satanás enganou Eva lá no jardim com meia verdade. Distorceu assim a palavra. Não é bem assim que está escrito. Não foi assim, não foi bem assim que o Senhor disse para vocês. E é esse o perigo. Então, se a gente, pela misericórdia de Deus, procura entender um pouquinho mais da palavra, você imagina os membros da igreja que tem a Bíblia empoeirada em casa, que nunca lê. O pastor estava falando que nem vem no culto de doutrina, de estudo, de ensino, de escola bíblica, quarta-feira, qual é o nome que seja, culto de doutrina. Uma vez eu tive que mudar esse negócio de culto de doutrina, quando estava pastoreando Sapiranga, porque doutrina para eles, nem calça jeans podia usar, quando eu cheguei lá, irmão. Até calça jeans para os irmãos era pecado, tênis era pecado, camiseta nem se fala, cabelo, saia, não sei o quê. Meu Deus, o culto de doutrina era aquilo, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode... Não toque, não prove, não cheire, não coma. Aí eu peguei e mudei. Não é mais culto de doutrina, é culto de edificação espiritual. Vamos para a Bíblia. Aí eu dava um estudo da palavra no culto de ensino e dizia: irmão, o que eu falei aqui está... Aleluia. O perigo disso, quando a pessoa põe a confiança da santidade dele no alicerce errado. Paulo, 1 Coríntios, disse que o alicerce é Cristo. Como Cristo? A sua doutrina, o seu ensino. E o ensino, a base, o alicerce apostólico. Porque eles receberam as visões de Cristo e as instruções que formou o Novo Testamento. Fechou. Ninguém acrescenta e ninguém diminui o que está ali, gente. Que alguns apóstolos, supostos apóstolos hoje, estão trazendo as doutrinas novas para a igreja. Ou tentando reinterpretar a Bíblia. Está muito hoje esse negócio estranho.
Alguns que não sabem nem o português direito, que ele está usando o grego, que é a língua que é do Novo Testamento, e o hebraico, que predominantemente é o Antigo Testamento, hebraico e grego. Algumas coisinhas de aramaico, que era outra língua um pouco mais estranha, mais antiga. E aí eles querem estar usando, não sabem nem direito o português, querem estar usando o grego e hebraico para dar uma certa nova tradução, uma reinterpretação para a Bíblia, e estão criando coisas confusas. Um dia o irmão me perguntou, rapaz, eu estou tentando até agora aprender português. Perguntou, irmão, o senhor estudou o hebraico, o grego, não sabe? Não, mas eu estou tentando aprender português ainda. Se pregar em português já está difícil, mas se pregar em grego, aí chega a ler a Bíblia em grego no púlpito. Edifica o quê? Onde é que eu parei aqui? 1 Coríntios, antes, tá. Então, quando nós falamos em lobos devoradores, lembramos de Davi, né, matando o leão, o urso. Então vem a nossa ideia, aquela figura daquela fera violenta. E Davi rasgou, teve Sansão também lá, rasgou o urso lá, o leão, né? Sansão lá rasgou o leão com as suas mãos. Então veio essa ideia na cabeça da gente. Bonito para criança, bonita essa historinha. Mas se nós pregar só aí, ficar aí e não trazer isso para cá hoje, qual é a fera hoje? Davi era fisicamente, estava lá no campo cuidando do rebanho, veio o leão, matou, veio o urso, matou. Com a própria mão, sem a arma, nem existia armas modernas de hoje, né? Mas o que isso quer dizer? Se a Bíblia, Paulo aos Romanos diz que tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, mas aos Hebreus diz que é sombra dos bens futuros e não é imagem exata, eu preciso pegar de lá do Antigo Testamento e transportar para cá, aonde é a realidade e não mais o símbolo profético, porque agora, a mesma figura quando Paulo disse assim, nós vemos as coisas como que por espelho. Aí você tem a ideia desse espelho bonitinho, né? Ele está um vídeo espelhado, não é isso, né? Mas do seu espelho bonitinho, que você tem lá na sua sala, que você olha ali e vê você perfeitamente. Mas o espelho que Paulo estava falando não era esse, naquele tempo não existia esse espelho. Era aquele espelho de latão polido, martelado, batido, chegava ali, chegava meio embaçado e todo distorcido, assim, foi isso que Paulo disse. Nós vemos como espelho, não é a imagem exata do negócio. Isso era o Antigo Testamento. O mistério que esteve oculto, mas que agora foi revelado em Cristo, nas palavras de Paulo. Agora nós temos a imagem exata das coisas, por que eu vou botar os símbolos velhos? Isso que Paulo também diz, deixamos os rudimentos da doutrina e vamos para frente agora. Nós temos agora a luz, a revelação completa da coisa, não é mais a sombra. Então eu preciso entender, trazer isso de lá. Então nós vemos Davi, o menino lá ainda jovem, matando um urso, matando um leão. Qual é o urso e qual é o leão de hoje? O urso e o leão vinham lá, os lobos vinham para devorar a ovelha e o pastor tinha que defender. O que eu estou falando desse item agora? Proteger o rebanho de Deus, dos ursos, dos leões e dos lobos. Quem são? Os falsos profetas, as falsas profecias, as heresias e os falsos ensinos, as falsas doutrinas, que trazem, e muitas vezes nós estamos juntos. Hoje eu não estou pastoreando igreja, estou auxiliando, e auxilio nisso, mas às vezes abrimos o púlpito da nossa igreja para trazer pessoas que nós não temos uma boa recomendação, às vezes, e faz um estrago. Por a gente pregar, mas dessas ideias, tem acontecido diversas vezes comigo, de pastores me ligar, estou virando um consultor, me ligar, pastor, veio um pregador, isso aconteceu esta semana ainda, pastor, convidei um homem para pregar aqui, e ele me falou umas coisas assim, 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 aqui, que me deixou numa luta aqui, me ajuda, como é que é esse negócio, me dá uma explicação, me explica como é que é esse negócio. Então, esse que é o negócio, tu traz pregador, a gente traz pregador que a gente não conhece, não sabe a origem dele, ele está ouvindo essas modernidades, aí depois vem trazer besteira que vai fazer um estrago. Então é proteger contra esses falsos. Essa é a fera de hoje, não é aquele leão lá do mato que Davi matou lá. Vamos trazer o espiritual, o leão, o urso, o lobo que vem se aproveitar da lã e da gordura da ovelha, se alimentar e vai caçar no outro rebanho. É tão difícil ganhar alma para Jesus. O irmão que está trabalhando com ele sabe disso. Quem está em missões sabe disso. Quem é pastor sabe disso.
Mas para perder, às vezes é tão fácil, passa um desses ali e enche a cabeça dele de coisa. Aí quando vai lá para Efésios, Paulo fala dos ministérios, ele diz para nós não ser mais menino levado por qualquer vento de doutrina. Então hoje chega qualquer um e sopra uma bobagem. Você já viu hoje que as pessoas querem pregar algo novo que ninguém pregou ainda? Essa é a competição dos pregadores hoje. Eles querem criar, inventar e trazer uma novidade que ninguém pregou ainda. Olha, irmão, às vezes eu vou pregar, mas eu vou trazer aqui, não é nada novo, vou falar de Bíblia. E quero cuidar, ter todo cuidado. É uma oração que eu faço e te aconselho você a fazer de coração. Eu faço sempre: Senhor, me ajuda a não combater algo que esteja vindo de ti, mas me ajuda também a não aceitar algo que não vem de ti. Essa é uma oração que eu faço constantemente. Peço, Espírito Santo, por misericórdia, me ajuda a me não combater ou estar resistindo a algo que vem de ti, porque claro que Deus é uma fonte infinita de coisas, mas também não aceitar o que não vem de ti. E aí é que a guerra é pesada, certo? É pesada. Então as pessoas entenderam o que é que está vindo. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Antes Paulo disse que ele tinha cuidado e subjugava o corpo deles, e para quando eu pregar, ganhar os outros, eu também não venha eu mesmo ser reprovado. E agora nessa outra palavra que ele diz para Timóteo, então Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo, das instruções que ele deu anterior ali, você conhece, você pode ler, cartas de Timóteo, chamada carta pastoral, Timóteo, Tito. Então Paulo diz, então toma cuidado dessas coisas todas, essa instrução toda que eu te dei aí, porque se você fizer assim, você vai salvar a você e aqueles que te ouvem, ou seja, a quem tu está ensinando, e que der crédito, é claro, aceitar, já não briga ninguém, mas vai salvar você e vai salvar quem está te ouvindo, a quem você está instruindo. Essa é a verdade. Atos 20, em verso 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui Paulo estava falando aos líderes da igreja de Éfeso, quando Paulo estava saindo de viagem, indo para Jerusalém. De lá ele foi preso, ficou preso, depois foi preso para Roma e encerrou a vida dele. Então era a última viagem de Paulo ali. E então ele parou, parece que em Mileto, e mandou chamar os líderes, os anciãos de Éfeso, e ele deu essas instruções, inclusive disse, eu temo que depois da minha partida, lobos, devoradores vão entrar, e dentro de vocês mesmos vai se levantar gente para aproveitar do rebanho, enfim. É nesse contexto que ele diz essa palavra, olhai por vós. Então vigia por você e vigia pelo rebanho. Aí é dupla a missão do líder, né? Para o membro da igreja, só diz, vigie, cuida da sua vida, seja fiel, segue o Senhor, aprenda. Agora, quando é o líder, dizer, cuida de você e cuida do rebanho. Vigia sobre tua vida e vigia sobre o rebanho. Então o bispo, antigamente os nossos vovôs, eles tinham a expressão de dizer bispar. Quem é que já ouviu essa expressão? Só eu que me lembro disso. Alguém já viu isso? Quando alguém estava espiando de cantinho, assim, dando aquela olhadinha, o que está bispando aí? Lá para a minha região dizia isso, não sei se vocês conhecem, né? Vem dessa palavra bispo, aquele que está olhando por cima sobre o rebanho e cuidando. Se não está vindo alguma coisa estranha ou perigosa. Então essa é a nossa grande missão. E Paulo diz, cuida da tua vida, Timóteo. E cuida do rebanho, quer dizer, esteja vigiando por ti e por eles. É dupla missão. Toma cuidado para que essas coisas estranhas não entrem. Então proteger o rebanho das falsas doutrinas, das falsas profecias que destroem a fé. Deixa eu dar uma ilustraçãozinha simples aqui. Eu estava falando que a gente ouve as coisas e sai falando. Quem de vocês já ouviu e quem sabe já falou que tem na Bíblia 366 vezes a palavra não temas? Quem que já ouviu falar? E já falou também? Um dia chegou um pregador em Parobé e pregou isso aí, eu achei lindo também, glória a Deus, aleluia. Eu não sei quem foi que falou isso primeiro,
Pois é, a gente que trabalha bastante nessa área de estudo, ensino, essas coisas, a gente se torna muito chato, sabe? Mas é o dom de Deus, a gente questiona tudo. Eu te aconselho a fazer isso. Não engole tudo, questiona. Aí dali a pouco essa expressão começou a ouvir outros irmãos repetir na igreja, parou, né, até para o ano bissexto, que é 366 dias, tem um não tema, não sei o quê. Eu disse, não, mas eu acho que não tem isso, eu nunca vi tanto não tema na Bíblia, eu vou dar uma pesquisada sobre o assunto. Para minha surpresa, já tinha outras pessoas contestando o negócio. Eu não sei quem foi que falou isso a primeira vez, mas eu achei num texto do apóstolo Márcio Valadão. Tem um texto no site dele que ele diz isso. Só que comecei a pesquisar, e hoje tem essa facilidade eletrônica assim, de você pesquisar uma palavra, né? E a Bíblia, a Almeida atualizada, tem 94 vezes, e aqui tem mais vezes. Não tema ou não temais, ou palavras semelhantes. Sinônimos. 94 vezes o máximo que você vai achar. Não tema ou não temais. Aí veio um pregador, não sei quem que lançou a ideia primeiro, bonito nessas pregações evangelísticas, isso que a gente tem umas broncas, esses negócios assim, né? Que o pessoal lança e fala essas frases de efeito, aquela coisa bonita, e o pessoal delira e aplaude, maravilha, quer dizer, engole tudo sem... Mas a gente que tem esse espírito crítico, no bom sentido, de quem está buscando conhecimento e estudo, e se aprofundar no negócio, diz, mas será que é isso mesmo? Aí foi olhar, não tem, no máximo 94 vezes. E aí nós ficamos, aí o que eu digo assim, quando nós falamos uma coisa que não é de Deus, Deus não tem obrigação de cumprir, por mais bonita que seja. A Bíblia não precisa de ajuda. Se Deus tivesse dito uma vez, não temas, basta, é a palavra de Deus. Aí eu preciso enfatizar, Deus diz 366 vezes, um não tema para cada dia, aí, não sei, aí o povo delira. Para aí, isso é brincadeira com a palavra e com o púlpito. Nós temos que usar mais a razão e menos a emoção. A emoção é enganosa, Jeremias, né, que disse, enganoso mais que todas as coisas, é o coração do homem, que é as emoções. Irmão, o perigo dessas falsas coisas, eu digo assim, irmão, tem coisas às vezes que é uma gafe de pregador, todos nós estamos sujeitos, às vezes não é que a gente, eu quero destacar aqui, tem aquela coisa mal intencionada, esse é o perigo, certo? Mas às vezes a gente tropeçar em palavra, aquela gafezinha e passar e dizer alguma coisa, todos nós pregadores, na hora da empolgação, estamos sujeitos às vezes, né? Engolir uma palavra, colocar uma frase mal colocada, às vezes dá uma ideia, esse que é o perigo. Então por isso que eu sempre digo para o pessoal, pregação é uma coisa, você não pode às vezes questionar, mas quando você está fazendo um estudo, você pode questionar. Não entendi, me explica melhor aí. Mas no culto é impossível isso. Foi uma das razões no começo do cristianismo, quando Paulo disse que as mulheres estejam caladas na igreja, porque era muito novidade para elas, que eram excluídas, e no cristianismo passaram a ser incluído no negócio, aí elas ficavam perguntando e falando, e Paulo diz, pergunta para o seu marido em casa. Aí agora que a gente quer fazer doutrina, dizer que as mulheres não podem ter atividade na igreja. Essas são coisas mal interpretadas da palavra, né? Mas antes que eu me perca também no que eu estou falando, deixa eu voltar aqui, deixa eu entender o perigo dessas coisas. Então a gafe está sujeito a qualquer um, às vezes acontecer. Essa semana, por exemplo, um pastor que eu admiro, gosto de ouvir as pregações dele, bem violista, que é o Marco Feliciano. Sim ou não? Às vezes eu digo que tem umas interpretações que é só dele. Mas é um bom pregador, avivalista, respeitado, deputado aí, sem ter admiração, gosto de. Mas, por exemplo, semana está ouvindo uma mensagem dele no YouTube, parei e disse para você viu o que ele disse? Voltei antigamente você voltou a fita, né? Voltei o vídeo ali no YouTube, digo, deixa eu ouvir de novo. Então ele estava pregando sobre a queda do homem, né? Adão e Eva, pecaram, então destruído, agora Deus. Então desde a queda do homem, Deus veio, ele diz bem essa expressão, Deus veio fazendo tentativas, procurando um meio para salvar o homem. Peraí, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a nossa salvação foi planejada antes da criação. Nada pega Deus preso, Deus ficou fazendo tentativas, procurando um meio de salvar o homem. Eu digo, não acredito que um homem da capacidade dele, eu digo, isso é uma gafe sem tamanho. Entendeu? Então isso, eu digo, qualquer um de nós está sujeito. Mas agora o problema que eu estou alertando mais aqui é os mal intencionados. Provérbios 13, verso 2. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O que é isso? Tem muita gente que já desanimaram na fé, desistiram, porque cansaram de ouvir falsas profecias. Tem gente que não acredita mais que existe profecias de Deus na igreja, porque cansaram de ouvir as falsas profecias. E não acreditam mais que isso é bíblico, que existe. E aí que é o perigo, quer dizer, aquela coisa que destrói a fé.
Está acabando, irmão, aquela geração do se Deus quiser, e entrou essa geração do eu determino. Eu não determino coisa nenhuma. Quem determina é Deus. Mas os pessoal pegaram desses modernos aí, né? Irmão, quando eu era obreiro novo, e eu me lembro bem, eu gostava muito de ouvir na época Jimmy Swaggart, isso lá na década de 70 e 80 lá. Jimmy Swaggart era um sucesso, né? Tinha programa na Band, parece que era de manhã. E ele tinha um costume de pegar a Bíblia aberta assim, ó. Ele foi um missionário e evangelista a nível mundial por aí, de obras tremendas. E ele tinha o costume de pregar, ele abria a Bíblia assim, pegava a Bíblia e saía assim, ó, pregando. Você vai ver vídeos antigos dele, tem no YouTube, você acha. O que tinha de pregador imitando o pastor com a Bíblia assim, como coisa que imitar um pregador resolve. A pessoa tem que ser autêntico, seja você mesmo, não tem que imitar ninguém, né? Mas essas coisas, né? Então o pessoal vai pegando essa modernidade, né? Agora tem aquele outro da televisão que tem aquele costume de dizer, como é que é? Em o nome do Senhor. Agora tem muitos dos nossos imitando. Em o nome do Senhor. A Bíblia manda, ora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus o demônio sai, em nome de Jesus a enfermidade sai, mas é um sotaque do homem agora, não tem muitos imitando, como se imitar resolve alguma coisa. Então vem esse do eu determino também, né? Que está um perigo. Por quê? Eu disse que as falsas profecias, as falsas promessas geram maior incredulidade, então elas acabam gerando uma destruição. Eles fazem até uma interpretação errada ou forçada, no mínimo, de 1 Reis 17, da história do profeta Elias. E eu já ouvi absurdos, irmão, dessa palavra Elias, das pessoas dizer que o Elias foi piano, que o Elias profetizou e ele mesmo foi se ver em crise, porque ele falou que Deus mandou falar e não sei o quê. E esses do eu determino, distorcem também a palavra de Elias, quando Elias disse assim, não vai chover e nem orvalho vai ter em Israel, segundo, ou senão, pela minha palavra, ou segundo a minha palavra. Aí tem gente que diz, o Elias, homem que tinha crédito com Deus, ele falou e Deus teve que cumprir. Quer dizer, então você tem que ter crédito com Deus, que aquilo que você falar, Deus vai cumprir, Deus vai ter que fazer. Você bota Deus na parede, ó Deus, a tua palavra diz. Pelo amor de Deus, irmão, que desrespeito. Elias, sem dúvida, um grande profeta, um homem de Deus, senão não estaria nas páginas da Bíblia Sagrada. Aí você acha que ele profeta dizem, e veio a mim a palavra do Senhor, então me falou o Senhor, e veio a mim a palavra de Deus, que é muito comum, quase todos os profetas têm essa expressão, e veio a palavra do Senhor. Então nessa passagem Elias não diz, e veio a mim a palavra do Senhor, mas ele diz, segundo a minha palavra, ó, acaba, não vai chover e nem ter orvalho em Israel. Senão segundo a minha palavra, quer dizer, quando eu voltar a dizer, quando eu voltar da ordem para chover, vai chover. Aí ele diz, inverte a palavra. Então claro que o homem falou guiado pelo Espírito Santo, não foi palavra da cabeça dele. Mas até isso eu já ouvi alguns fazendo graça e dizendo, né? Ele não pensou que ele também ia sofrer na seca, que ele ia também não sei o quê, e profetizou o mal para ele também, não sei o quê. É umas interpretações todas distorcidas que a gente ouve, eu digo, daquelas pessoas que querem pregar o que ninguém pregou ainda, tá? Então, meus irmãos, então alguns pregadores dizem que Deus olhou do céu isso aí e teve que cumprir o que Elias disse. 2 Pedro 1, verso 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, irmão, aqui nós temos também uma interpretação errada, muitas vezes, com profecia. Quando a Bíblia está falando da própria palavra, da pregação da palavra. Porque hoje tem muita gente que tem a ideia da profecia como quem vai no macumbeiro, vai lá para ele revelar o futuro. Eu que isso, tem muita gente que é assim, ele vai lá no macumbeiro pagar para ver se a macumba lá, foi tu que falou, irmão, que nascido um negócio lá? As pessoas vão lá e pagam, né? Para a pessoa tentar revelar, mostrar, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, fizeram isso para a tua vida. E o pior é que todo mundo que vai lá tem macumba na vida, né? Agora tem crente que é assim, o pregador, o profeta, ó, fizeram macumba para a tua vida. Eu achei engraçado aquele pastor engraçado mesmo, que às vezes eu estava pregando agora e veio uma irmã, veio falando em língua e sapateando, e eles me arrepiei, lá vem coisa, né? E a irmã chegou, ô pastor, vem para lhe dizer que o diabo está furioso contra o irmão. Aí ele disse, pois olha, a irmã queria me assustar, não vai me assustar, porque ele está furioso contra a irmã também. Quando é que o diabo não esteve furioso com a gente? Com a igreja, você persegue a Cristo desde antes de nascer,
E agora é novidade, me dizer, o diabo está furioso contigo. Oh, se o diabo pudesse botar a mão em nós, ele estraçalhava na primeira. Mas a Bíblia diz, o anjo de Deus acampa ao redor daquele que Deus guarda e livra. Se você não é o livramento de Deus na nossa vida 24 horas por dia, o diabo estraçalhava qualquer um. Porque a fúria dele contra os filhos de Deus sempre foi violenta. E é isso que nós estamos vendo aqui, esse negócio. Então, quando fala de profecia, dessas coisas falsas, muita gente pensa que profecia na igreja é para revelar futuro. Então, hoje virou moda. Virou moda hoje um negócio do profético. Profético disso, profético daquilo, profético daquilo. As pessoas vêm porque vai ter o tal culto profético, o profeta, o pregador foi convidado, então ele é obrigado a profetizar, porque o negócio é profético, não sai profecia. E as pessoas vão lá como quem vai na macumba, ele vai revelar o que... Desde quando é isso na Bíblia? Profecia de Deus, Deus pode revelar alguma coisa futura, algum propósito de Deus, temos exemplos na Bíblia. Mas não é toda hora. Não é para todo momento, para tudo qualquer coisa da vida. Então você tem que ter maturidade e entender isso, certo? Então o que Pedro diz aqui? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, do coração do homem. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos falaram, inspirado pelo Espírito. O que ele está falando aqui? Da Escritura, daquilo que está escrito, essa profecia escrita. Não é coisa do coração do homem. Foi pessoas que escreveram, inspiradas pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer assim, o mesmo Deus que inspirou os profetas, os escritores da Bíblia, inspirou e capacitou os tradutores, e inspira e capacita os pregadores de hoje, se nós tivermos uma fé e uma obediência a essa verdade. Mas aí o pessoal quer trazer, reescrever, reinterpretar e fazer tudo, e vem as confusões. Romanos 15:4, porque, já citei, porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos experiência. Paciência e consolação das Escrituras bíblicas, não de outra coisa, né? Tiago 4,15, em tudo do que se deve dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Meus irmãos, eu quero ler alguma coisinha aqui para nós concluir. Essa onda hoje de apóstolo aqui, apóstolo lá e outras coisas está trazendo muita confusão. Outro dia eu vi num bate-papo aí na internet do Luiz Hermínio, que ele estava lançando um outro livro que ia virar doutrina na igreja. Esses que se dizem apóstolo hoje, é um assunto longo, tem muita coisa dentro dessa área. Eles estão se achando apóstolos nos moldes dos dias de Cristo, dos primeiros 12, para trazer doutrinas para a igreja. E aí que está o perigo. E eu quero citar uns erros aqui, só para advertir. Valnice Milhomes, quem já ouviu falar aí que conhece? Apóstola Valnice. Olha bem, ela profetizou que Jesus ia voltar em 2007 e que ia voltar num dia de sábado, porque ela virou sabatista. E que ia ser num dia de sábado, 2007. Eu acho que ele não voltou ainda. A não ser que os outros forem, nós ficamos. Mas até ela ainda está aí pregando. René Terra Nova. Acho que esse René Terra Nova, que foi considerado apóstolo, depois é pai apóstolo, e agora é patriarca. Não tem mais título, né? Você está se achando Papa. Porque na verdade é isso. O que estão dizendo? A linha de pensamento deles, restaurar o ministério apostólico, que principalmente a Assembleia de Deus abandonou e deixou de lado. Eles têm que restaurar o ministério apostólico, aquela pessoa que tem, que nem Paulo, linha direta com Cristo, contato direto. Quer dizer, são os papas, né? Mais ou menos aí, analisar também. Então o René Terra Nova, em 2011, ele disse que seria o ano aceitável do Senhor, usando a expressão bíblica, né? E que em 2011 Deus daria o melhor dessa terra para aqueles que receberam seus decretos, obedeceram seus decretos proféticos. Em sua própria palavra, Terra Nova disse que basta liberar um grito de libertação para que o crente receba a sua bênção. Os crentes iriam pagar todas as suas dívidas, todos os seus familiares não crentes iam se converter, e a igreja ia prosperar como nunca, ia construir muitas escolas, universidades e não sei o quê.
2011, você acha isso na internet. Cumpriu isso? Mas é só para quem crê na palavra dele. Entendeu? Esse é o negócio. Cindy Jacobs, que é ela que anda profetizando as coisas para o Brasil aí. Ela profetizou em 2011 que o PIB do Brasil, PIB, Produto Interno Bruto, que é o negócio de economia aí, né? Do Brasil, seria 6 vezes maior que a dos Estados Unidos, que o Brasil seria o país que envia mais missionários no mundo. Talvez isso ainda aconteça, o Brasil sempre foi. E que todo o resto do mundo, tá? E que o Brasil iria prosperar de tal maneira que ia quitar toda a sua dívida interna e externa. Paraíso, né? Até hoje não aconteceu. E está afundando mais agora. Só misericórdia. Deixa eu ver qual é a outra aqui. Tá, Cindy, tá. Depois disso, aquela outra apóstola também famosa, que tem um grande trabalho social, Neuza Etioquia, não sei se todos conhecem, ela saiu em defesa, porque são tudo parceiros, né? Em defesa da Cindy, dizendo que a profecia era condicional e que Deus estava dando uma nova chance ao Brasil para então se cumprir essas profecias, né? Está aí a nova chance. Ou seja, a igreja brasileira não fez o seu dever de casa, por isso Deus não cumpriu a palavra. Não fomos orar, se humilhar e crer na palavra dos profetas e profetisas, então não cumpriu. Foi o que a outra saiu em defesa, né? Tem o pastor Rodrigo Silva, que ele é adventista, também muito admirado. Ele disse que o arrebatamento da igreja está atrasado, está demorando, porque a igreja não está cumprindo a sua missão, que isso é bíblico, né? Então a igreja está atrasando a volta de Cristo. Onde é que fica a vontade soberana de Deus das coisas? Então, para vocês verem, mas são pessoas que são grandemente admiradas. Em 2018, aliás, 2018, o apóstolo Luiz Hermínio profetizou para o pastor Anderson do Carmo. Vocês já viram isso? Deixa eu resumir aqui, ó. Ele profetizou para o Anderson do Carmo que ele tinha unção apostólica abrangente, e disse mais: você é um pai, porque o Luiz Hermínio desenvolveu essa doutrina do pai, da paternidade, coisa assim, que virou doutrina em muitas igrejas, está entrando no nosso meio, né? Então, quando os Carmos tinham essa unção apostólica, de pai também, e que ele era pai de ministros, e não era pastor de 4 paredes, naquela plataforma, servindo ao ministério dele, era para ali decolar e pousar, e diz: a tua unção é para aguentar lambada, Deus vai te usar para fora, vai viajar muito para outros países, Deus tem algo sobrenatural com você para as nações. Só pode ter uma cidade de fogo se tiver um homem de fogo, e você é esse homem de fogo, não é para 4 paredes. Disse mais, e ele disse assim para as pessoas: filme, grave isso aí, porque eu vou ver isso acontecer. Não deu 11 meses, a Flor de Lis lá com os filhos mataram o homem. Isso no mínimo deixa a gente com uma baita interrogação. Mas os ensinos dele estão dentro da nossa igreja virando doutrina. E como ele disse, vou lançar um novo livro agora, não vi aí, não sei que livro é, que vai virar doutrina na igreja. E é um dos principais defensores da ideia de paternidade, que não dá tempo mais de nós falar aqui, porque o tempo se foi, tá? A Bíblia fala, mas é a distorção, como a história da cobertura espiritual, das suas distorções, fugindo à questão da hierarquia, a autoridade delegada, que a Bíblia fala, que é outra coisa. Então essas áreas aí é longa para um outro momento, tá? Eu falei só de proteger o rebanho, ficou guiar e alimentar, que é outra coisa, que a Bíblia diz que nós temos que guiar o rebanho e alimentar o rebanho. E a parte boa fica para outro dia. Deus abençoe os irmãos. Vocês podem aplaudir ao Senhor, irmãos? Coisa boa, né? Vale a pena ouvir, a gente ouve e não cansa, né? A gente ficava aqui até 2 horas e o churrasco salvava tudo para mim comer tudo. Pior que é mesmo, né? Mas vale a pena, isso é muito bom. Isso é sempre digo que o pastor Berê, mas com prédia bíblica, é um conhecimento extraordinário. E eu até falei para o pastor Sérgio aqui, pastor Berê, que você já vai ficar na agulha para a próxima reunião, se você vir terminar. Nós vamos ter que marcar na agenda aí. Vocês querem que ele volte aqui na próxima reunião, irmão? Então já vai ficar escalado aí para a próxima reunião.
essa reunião. Bem, nós vamos combinar para a gente fazer um seminário. Nós vamos fazer um seminário aqui com os obreiros e obreiras. Pelo menos assim, 3 dias. Segunda, terça, quarta. Vamos fazer uns 3 dias de seminário. Vamos acertar. Tá? Vamos preparar. Nós vamos abençoar eles. Sim ou não, irmão? Não precisa trazer alguém de fora, de longe, né? Pagar passagem, fazer um seminário. Mas junta nosso povo aqui. Eu sempre digo que a gente somos poucos, mas somos muitos.